Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, minha amiga e meu amigo, ao programa Mensagens de Paz e Vida. Muito prazer. Deixa eu me apresentar para você, eu sou Giancarlo Palharim, da Paz e Vida, filho primogênito do fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, pastor João Ribe Palharim. Gente, o programa está lindo demais hoje, emocionante. O meu pai vai abrir o seu coração e contar o seu testemunho de vida. Ele vai explicar para você pontos importantes da sua trajetória de vida, das suas experiências com Deus e o que Deus tem feito na sua vida desde o seu nascimento. Meu pai tem um testemunho muito emocionante, digno de filme, digno de livro. E eu tenho toda a certeza que você, assistindo a história do pastor João Ribe Palharim, vai se encher de fé e esperança. E Deus pode realizar na sua vida também tudo aquilo que você necessita. E você também pode ser um exemplo de fé, um exemplo de prosperidade, um exemplo de retidão, um exemplo de homem e mulher abençoados por Deus. Basta você crer e tomar as atitudes certas, tomar atitudes de fé. Bom, eu não quero me prolongar muito agora na abertura do programa, porque o que Deus vai liberar hoje na sua vida é poderoso. Então vamos conferir o emocionante testemunho do homem de Deus, meu pai e pastor João Ribe Palharim. Preste atenção. Eu vou te dar o meu testemunho agora de como eu me tornei publicitário, como que eu virei diretor de arte sem ter experiência, como mais tarde me tornei dono do meu próprio estúdio e depois dono da minha própria agência de propaganda. Não foi fácil. Eu vou resumir para você o meu testemunho, porque a minha filha Georgia falou assim: pai, conta, as pessoas sempre perguntam, conta, grava. Falei, tá legal, vou contar. E eu tenho certeza que essa história vai servir de inspiração para você que está sonhando com uma profissão, com uma carreira, que ama tal segmento e ainda não conseguiu entrar nele. Vou dizer, não desista. Mesmo que todos digam que você não vai conseguir, ou que não vai dar certo, ou digam que você nunca vai ser ninguém na vida, continue firme no teu propósito. Mas anote as etapas pelas quais eu passei. Vou resumir para você. Eu sou o terceiro de 4 filhos. Eu nasci sabendo desenhar. Vivia desenhando, rabiscando. Eu sentia profunda admiração por qualquer pessoa que soubesse desenhar. Por exemplo, o meu primo Vanderlei pintava telas. Eu olhava aquelas pinturas e ficava maravilhado. Puxa, eu quero aprender a fazer isso. Eu ia para Piracicaba, o meu tio Paulo desenhou o Pato Donald ali para mim, eu era criança. E eu fiquei maravilhado. Puxa, como é que o meu tio sabe desenhar? Então eu treinava bastante, eu era autodidata. Mas diziam, eu ouvi isso várias vezes, que eu nunca seria ninguém na vida. Que isso não era profissão. Desenhar não dava dinheiro. E eu até acreditava nisso, mas eu amava a arte. Amava não, amo ainda. Eu amava os desenhos. Quando eu completei 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar na General Motors de office boy. Um salário maravilhoso. Porque em 1969, a General Motors, uma multinacional, pagava muito bem os seus empregados. Mais do que agora. Ela ainda paga bem, é uma bela empresa, mas
naqueles anos, quando eu tinha apenas 14 anos de idade e era um menino, eu ganhava muito, muito bem. Tanto que o diretor de recursos humanos, chamado Domingos, quando me entregou o primeiro pagamento, né, eu era mirradinho, baixinho, ele me deu aquele envelope com dinheiro e falou assim: João Ribe, você sabia que você ganha mais do que a maioria dos pais de família do Brasil? Eu não tinha noção, eu era uma criança. Mas eu peguei aquele envelope com dinheiro e atravessei a Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, e fui até a alfaiataria do meu pai. Meu pai era um alfaiate muito pobre mesmo. E eu peguei aquele envelope com dinheiro e entreguei nas mãos do meu pai. E ele ficou tão contente que no mês seguinte, quando eu recebi de novo o pagamento, eu fui correndo lá na alfaiataria do meu pai e dei para ele um envelope cheinho de dinheiro. Não pegava nem um centavo. Quando vinha o fim de semana, se eu quisesse ir no cinema, eu ia lá e pedia dinheiro para o meu pai. Ô pai, me arruma dinheiro para ir no cinema. Às vezes ele dava, às vezes ele não dava, mas eu não reclamava não. Todo mês, quando eu recebia aquele pagamento na General Motors, eu corria na alfaiataria do meu pai e entregava para ele todo o dinheiro. Cresci na empresa, os americanos gostavam de mim, todo mundo gostava de mim, eu era um mascotinho. E fui recebendo aumentos de salários. Aí a empresa me sugeriu de fazer um curso de contabilidade e eu fiz o curso de contabilidade e ascendi na empresa. Durante 7 anos que eu trabalhei na General Motors, todos os meses, sem exceção, eu entregava o pagamento inteirinho nas mãos do meu pai. Durante 7 anos eu fiz isso. Eu não tinha nem carro. Eu pegava o do meu pai emprestado quando eu precisava. Às vezes ele não emprestava também, mas tudo bem. Eu poderia, se quisesse, na General Motors, tirar um Opala a preço de funcionário e descontar as prestações no meu lerite, mas eu não comprava o carro, porque eu dava o pagamento inteirinho para o meu pai. E eu trabalhava, aos 20 anos, no departamento de contabilidade, e os colegas ao meu lado, formados em administração de empresas, homens casados, ganhavam X de salário. E eu, garoto, solteiro, só com o curso de contabilidade ganhava igual a eles. Nunca peguei o dinheiro para mim, sempre entreguei nas mãos do meu pai. Ajudei muito a minha família. Não me arrependo não, ajudei bastante. Aliás, eu era o único filho que entregava o pagamento inteirinho para o meu pai. Mas eu queria trabalhar com arte, com desenho. E não sabia como. E eu ficava lá na General Motors o dia inteiro na calculadora, fechando balanços de 5 regiões do Nordeste. Era números o dia inteiro. Nas horas vagas, eu ficava desenhando. Aí eu descobri que as agências de propaganda têm departamento de arte e precisavam dos artistas, dos desenhistas, para fazerem os layouts, a marcação de letras, a diagramação. Aí o meu sonho era trabalhar numa agência de propaganda dentro de um departamento de arte. Aí eu saí da GM. Meu pai não aceitou aquilo, ele achou que eu tinha enlouquecido. Ele dizia: como que você sai de uma multinacional, de uma empresa como essa? Fulano trabalha lá e tá rico, Ciclano trabalha na GM e tá rico, e você sai? Porque eu queria trabalhar com desenhos, com arte. Aí fui procurar emprego nas agências. Tomava aquele chá de cadeira 1 hora, 2 horas na recepção. Muitas vezes os diretores de arte não me atendiam. E quando atendiam e olhavam os meus desenhos, eles diziam: você desenha bem, mas o teu traço é amador, você não tem experiência. E nós não podemos contratar nenhum estagiário.
Ah, tá bom, muito obrigado. Vivia olhando o jornal. Sempre que aparecia um anúncio procurando layoutman ou desenhista, fosse o que fosse, eu ia lá, preenchia a ficha e naquela pergunta, pretensão salarial, eu colocava o mesmo salário que eu ganhava na GM, que era um absurdo de salário. Mas eles olhavam a minha ficha e ninguém me dava emprego. Também pudera, não tinha experiência. Como é que eu queria ganhar um salário daquele sem ter experiência profissional? Então eu não conseguia arrumar emprego. Aí eu percebi que era esse o problema. Eu tinha preenchido uma ficha de emprego numa agência de propaganda e colocado lá o salário que eu ganhava na GM. Mas eu voltei no dia seguinte e procurei o dono da agência. Falei, é sobre o anúncio de layoutman que vocês publicaram? Ah, nós ainda não decidimos quem que nós vamos contratar. Não, não é isso não é isso. É que ontem eu preenchi a ficha e coloquei que eu quero ganhar X de salário, mas eu quero que vocês risquem isso na minha ficha de emprego. Como assim riscar? É, porque eu não quero salário nenhum. Como assim? Eu quero trabalhar. Não precisa me pagar salário nenhum. Aí ele me levou para o departamento de arte, eu vi lá o pessoal desenhando, o pessoal nas pranchetas. Eu fiquei maravilhado. Puxa, aquele cheiro de tinta, aquele ambiente de arte, de criação. Era lá que eu queria ficar. O dono da agência olhou para mim e falou assim, olha rapaz, você não tem experiência. Eu não posso te contratar. Mas se você não me der um emprego, como é que eu vou ter experiência? Aí ele falou assim, mas eu não tenho prancheta para você ficar aqui. Eu falei, eu trabalho de pé. Eu não preciso de prancheta. Ele olhou e disse, rapaz, você vai ficar interrompendo os layoutmans, os diretores de arte, vai ficar toda hora fazendo pergunta, vai atrapalhar o serviço de todo mundo. Não, eu prometo que eu fico quietinho e não abro a boca. Ele ficou me olhando. Não precisa me pagar salário, deixa eu ficar aqui. Rapaz, eu não tenho lugar para você. Eu não tenho lugar para te colocar aqui. Eu tenho lugar para um profissional, não para você. Eu só posso contratar mais uma pessoa. Não posso deixar você aqui. Falei, puxa vida, eu vou varrer o estúdio. Eu vou lavar os pincéis. Eu vou lavar as tintas dos godês. Deixa eu ficar aqui. Aí o dono dessa agência olhou para mim. Falei, tá bom, vai rapaz, fica aí. Ele fez assim, virou as costas, saiu e eu comemorei. Disse, puxa, arrumei um emprego, que bom. E comecei a trabalhar lá sem nenhum salário. O meu pai, para me forçar a voltar para a General Motors, não me dava dinheiro nem para condução, nem para comer. E proibiu a minha mãe também de até fazer uma marmitinha para mim. Então foi uma época difícil. Eu passei fome. Eu sei o que é passar fome. Você olha para mim, você não acredita, não é? Mas eu sei o que é ficar com a barriga roncando, não comer nada o dia inteiro. Eu chegava a desmaiar na rua de tanta fome. Uma vez estava chovendo, eu estava no ponto de ônibus esperando a condução e senti tanta fraqueza, desmaiei no ponto de ônibus. Fiquei caído numa poça d'água, eu escutava as pessoas em volta conversando. Olha, será que ele morreu? Mas ninguém me ajudou. Eu fiquei lá caído, na poça d'água, na chuva. Era fome, era fraqueza. Então eu sei o que é não ter dinheiro nem para comprar uma coxinha, um lanche, um salgadinho. Eu sei, viu? Acredite em mim, o que é não ter dinheiro nem para pegar um ônibus. Mas eu arrumei aquele emprego. Eu tinha que continuar. Em 3 meses eu aprendi várias coisas. Aí eles olharam para mim e falaram, tá bom, nós vamos te dar uma pequena ajuda de custo. Aí eu comecei a ganhar um dinheirinho, mas era muito pouco. Mas já dava para comer pelo menos, não é? Fiquei mais 3 meses naquela empresa. 6 meses depois eu arrumei emprego em outra agência de propaganda no Pacaembu, de assistente de arte. Salário minúsculo também, muito pequeno o meu salário. Mas feliz porque eu estava trabalhando
com desenhos, com arte. E na época eu morava em Santo André, num quarto e cozinha cheio de goteiras. E eu pegava um ônibus até o Parque Dom Pedro, subia a ladeira Porto Geral, pegava o ônibus circular Avenida, descia na ponte do Pacaembu, andava vários quarteirões a pé e trabalhava como ajudante de arte ali naquele estúdio. Ganhava muito pouco mesmo. Por isso, na hora do almoço, eu comia lanche ou salgadinhos. Às vezes não tinha dinheiro nem para um salgadinho, então não comia. Mas feliz da vida, porque eu estava trabalhando com aquilo que eu gostava. Nessa época, eu me converti. Outro dia eu conto o meu testemunho de conversão. Mas eu vou resumir. Eu me converti e frequentava uma pequena igreja de bairro. E eu vivia perguntando para Deus: ó Deus, por que eu sou tão pobre? Eu não faço mais coisas erradas. Eu venho para a igreja na quarta-feira à noite, depois de um dia de trabalho. Eu venho para a igreja na sexta-feira à noite, depois de um dia de trabalho. Sábado eu vou ajudar o evangelismo, vou distribuir folhetos na feira, até no cemitério eu vou distribuir folhetos. No domingo de manhã eu estou na igreja. No domingo à noite eu volto para a igreja. Eu mudei de vida. Puxa, meu Deus, por que o Senhor não me abençoa? Por que eu sou tão pobre? Eu vivia perguntando isso para Deus. Senhor, por que eu sou tão pobre? E a vida naquela dificuldade. Deus, meu Deus, por que eu sou tão pobre? Me responde, Senhor, por que eu sou tão pobre? Por que o Senhor não me abençoa? Um dia, Deus mandou a resposta através do tesoureiro da igreja. Terminou a reunião, eu me lembro, aquele tesoureiro chamava-se Doroti, e ele chegou para mim e falou assim: João Ribe, você é dizimista? E eu já tinha a resposta pronta, na ponta da língua. Eu falei: não, eu não sou dizimista porque eu ganho pouco. E ele me disse: engano seu. Você ganha pouco porque não é dizimista. E eu fiquei irado com aquilo. Não gostei do que o tesoureiro me falou. Ele não sabia da minha vida? Que eu contava as moedinhas para pegar o ônibus, na época não tinha vale transporte. Ele não sabia da minha vida. Não gostei do que ele me disse. Por acaso ele me via na hora do almoço comendo um lanche simples ou um salgadinho e muitas vezes nem comendo nada porque não tinha dinheiro? E ele veio me falar que eu estava enganado, que eu ganhava pouco porque eu não era dizimista. Eu não gostei daquilo, mas era a resposta de Deus. Eu não vivia perguntando para Deus: Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Por que eu ganho tão pouco? Por que eu não prospero? Quando Deus mandou a resposta, eu não gostei. Peraí, esse tesoureiro não sabe da minha vida. Ele vem falar que eu ganho pouco porque eu não sou dizimista. Eu nem conversava mais com aquele tesoureiro, não cumprimentava ele na igreja. Num domingo à noite, eu estava sentado na igreja, o pastor pregando, e eu sentava bem perto do púlpito do lado direito assim. E o pastor pegou a palavra de Deus, que não estou pegando agora, e abriu no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e leu o versículo 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aí o pastor fechou a Bíblia, apontava na minha direção e dizia bem bravo: ladrão, ladrão. Ele só apontava, ele não olhava para mim. Mas eu sabia que era para mim. Ladrão, ladrão,
Quem não devolve o dízimo é um ladrão, e os roubadores não herdarão o reino dos céus. Devolve o dízimo, seu ladrão. Puxa, eu fiquei pasmo. Eu pensei, peraí, quer dizer que além de pobre, eu sou ladrão? Que igreja é essa que eu vim parar? E fiquei chateado com aquela palavra. Naquela mesma reunião, o pastor pegou os impressos de santo dízimo, os envelopes, e começou a dizer, pegue aqui o envelope de dízimo e pare de roubar a Deus. Eu me levantei e fui pegar o envelope do dízimo, só para o pastor pensar que eu ia dar o dízimo. Mas eu já tinha decidido que eu não podia, eu ganhava muito pouco. Como que eu ia dar o santo dízimo se o meu salário não dava nem para mim? Se eu não ganhava nem para o meu próprio sustento, como é que eu ia dar o dízimo se nunca sobrava? Mas eu peguei o envelope do santo dízimo e coloquei dentro da minha Bíblia. E continuei naquela dificuldade, trabalhando de assistente de arte numa agência de propaganda no Pacaembu. Aí eu me lembro bem que ao receber o meu pequeno pagamento, eu pensei, já que o meu salário não dá nem para mim, já que sempre falta no final do mês, quer saber? Eu vou dar o santo dízimo. Assim aquele pastor para de me xingar de ladrão. Eu ganhava na época 1938, eu não lembro que moeda era, mas era um pequeno salário, muito pouco mesmo. Separei R$ 193,80, coloquei dentro daquele envelope de dízimo e no domingo à noite o pastor mandou que todos que tinham trazido o santo dízimo que entregassem no altar. E fizeram aquela fila, né? O pastor ia pegando o envelope de santo dízimo de todo mundo. Eu peguei o meu envelope de dízimo, que estava com R$ 193,80, e fui na fila também, mas pensando, dou ou não dou? Entrego ou não entrego? E a fila andando. Dou ou não dou? Dou ou não dou? E a fila andando. Será que eu entrego? Meu salário não dá nem para mim? Eu ganho tão pouco, nunca sobra nada. Agora a primeira coisa que eu fiz é separar o dízimo e entregar. Dou ou não dou? Dou ou não dou? Quando eu cheguei perto do altar, o pastor arrancou o envelope da minha mão. Eu levei até um susto. Voltei para o meu lugar aborrecido, chateado, sentei lá, não dei um glória a Deus, fiquei amuado, cabisbaixo. Puxa vida, agora é que eu vou passar necessidade mesmo? Meu salário não dava nem para mim e eu pego 10% e dou na mão desse pastor? Onde é que eu estou com a cabeça? A reunião terminou e eu fui para o meu quarto e cozinha chutando as pedras. Não tinha carro, não tinha nada. Cabisbaixo. Como é que eu pego 10% do meu salário e dou na igreja? Fiquei arrasado. Bom, vou economizar esse mês. Vou ficar sem almoçar todo dia, porque senão o dinheiro não vai dar nem para pegar e ir trabalhar. No dia seguinte, na segunda-feira, na hora do almoço, lá no estúdio, no Pacaembu, os funcionários dizendo, ô João Ribe, vamos almoçar, vamos almoçar. E eu, sem dinheiro, dizia, não, tudo bem, eu vou ficar aqui. Tem algumas coisas para fazer ainda. Não, João Ribe, vamos almoçar. Não. Porque eu tinha dado o dízimo ontem. Tinha entregado 10% do meu salário. Eu tinha que economizar, então não ia almoçar. Mas pensei, poxa, na hora do almoço, eu tenho aqui quase 2 horas de almoço. Eu não vou trabalhar na hora do almoço também. Olhei para trás, tinha o jornal Estado de São Paulo de ontem, domingo. Era dessa grossura o jornal. Eu peguei aquele jornal, abri na prancheta
Falei, eu vou ficar lendo o jornal. Mas quando eu abri, caiu nos classificados, empregados procurados. E eu vi um pequeno anúncio lá escrito assim: diretor de arte. Agência de propaganda procura diretor de arte. E tinha lá o endereço, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 290, quarto andar. Eu fiquei pensando, quanto será que ganha um diretor de arte? Porque um dia eu vou ser também um diretor de arte. Quanto será que ganha um diretor de arte? Olhei no relógio, pensei, bom, se eu pegar o ônibus e for até a Praça da Sé, eu vou nessa agência e pergunto quanto ganha um diretor de arte, para eu saber quanto que eu ganharei um dia, quem sabe? Porque o meu desejo era crescer na profissão. Eu vou lá correndo, vou aproveitar a hora do almoço, vou lá correndo. Peguei o ônibus, desci na Praça da Sé, fui até o comecinho da Brigadeiro, esse prédio aqui. Entrei, fui no quarto andar, levei um susto na hora que eu cheguei. Tinha, olha, dezenas e dezenas de candidatos ao emprego. Todos eles com portfólios debaixo do braço. Portfólio é o desenho, né? A tua experiência profissional, o que você já fez em propaganda, os layouts, etc. É com isso que as pessoas que desenham arrumam emprego. Mas eu fui lá de mãos vazias. Eu só queria saber quanto ganhava um diretor de arte. E como eu estava na hora do almoço, eu estava com muita pressa. Porque eu ia fazer aquela pergunta, quanto ganha um diretor de arte, e voltar para o Pacaembu, não é? Eu tinha que ser rápido. Aí fiquei olhando e falei, puxa vida, tem muita gente aqui. Onde será que é a sala do dono? Aí eu vi uma sala com a porta aberta. Eu pensei, deve ser a sala do dono. Nem falei com a secretária e fui entrando naquela sala. Era a sala do dono, sim. O dono estava sentado na cadeira dele, uma mesa enorme. E ao lado dele estava o diretor de arte atual, que o ajudaria a selecionar o novo diretor de arte, já que aquele iria trabalhar na Macan Erickson, uma grande agência de propaganda, e estava ajudando o dono a selecionar o novo diretor de arte. Aí, a hora que eu fui entrando, o dono me olhou feio e disse assim, o que o senhor deseja? Eu falei com a voz miúda, é sobre o emprego de diretor de arte. Ele falou assim, preenche uma ficha e espera lá fora. Aí eu entrei na sala dele, eu invadi a sala dele. Falei, não, eu não vim procurar emprego. Eu quero saber quanto é que ganha um diretor de arte. O homem estava sentado na poltrona dele, olhou para o diretor de arte ali. O diretor de arte fez assim, né, insinuando que eu era biruta. Eu vi ele fazendo isso, mas nem dei bola. Então, quanto ganha um diretor de arte? Aí o dono, sentado, olhou para mim e falou assim, você sabe desenhar? Eu falei, sei, desenho desde criança. Sabe manchar layout? Eu sabia, mas não era nada tão profissional, não é? Eu falei, sei sim. Você sabe fazer marcação de letras e diagramação? Eu mal sabia. Porém, na pressa, disse para o homem, sei sim, moço, quanto ganha um diretor de arte? Aí ele, olhando para mim, você sabe fazer arte final, calcular o corpo das letras, fazer pestape? Eu sei, moço, eu sei. Mal sabia, eu nem sabia direito. Falei, sei sim, moço, quanto ganha um diretor de arte? Porque eu estava com pressa. E você sabe acompanhar o tráfego do material, acompanhar tudo até a publicação no veículo? Você sabe encaminhar a ordem de serviço para o departamento de cobrança? Eu sabia na teoria, né? Mas na pressa eu respondi para o homem, eu sei sim, moço, quanto ganha um diretor de arte? E ele não me falava. Aí ele disse assim, rapaz, você sabe dirigir fotografia, iluminação? Eu nunca tinha dirigido foto nenhuma. Eu não entendia nada de iluminação, mas na pressa, querendo ir embora logo, moço, eu sei, por favor, quanto ganha um diretor de arte? Ele olhou para mim e falou assim, você se chama como? Eu falei, João Ribe. Ele não entendeu, me pediu para soletrar. Quando eu acabei de soletrar, eu com pressa, falei, moço, quanto ganha um diretor de arte? Ele olhou para mim e falou assim, você tem telefone?
Falei, não, moço, eu não tenho telefone. Quanto ganha um diretor de arte? Aí ele pegou e falou para mim, ô rapaz, você não tem um telefone nem de recado? Eu falei, anota aí o da minha sogra. E deu o telefone da minha sogra. Ele levantou, me deu a mão e falou assim, tá bom, João Ribe. Qualquer coisa a gente entra em contato. Na minha pressa eu falei, tá, muito obrigado. E saí da sala dele, tô lá chamando o elevador com a maior pressa. Puxa, eu preciso voltar pro Pacaembu, tenho que correr, não posso ser mandado embora do meu emprego. Eu tô chamando o elevador, vem logo o elevador. Aí, ele não me falou quanto ganha um diretor de arte. Eu vou voltar lá. Não, vou embora, já tá tarde. E fui embora sem saber quanto ganhava um diretor de arte. Naquela semana inteira eu ia trabalhar e não almoçava, porque eu tinha dado o santo dízimo na igreja domingo passado. Então a semana inteira fiquei sem almoçar. Mas quando chegou o sábado, eu falei, vou na minha sogra. Vou tirar a barriga da miséria, vou lá. Quando eu cheguei, a minha sogra me recebeu no portão e falou assim, ô João Ribe, o Jorge Medawar ligou aqui para você. Eu falei, quem? O Jorge Medawar. Eu não conheço ninguém com esse nome. Ela me disse, ô João Ribe, você deve conhecer. Ele ligou para cá te procurando. Ele disse que é de uma agência de propaganda na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu falei, é? Ele chama Jorge? Não sabia nem o nome do homem. O que ele queria? A minha sogra disse, não sei, ele mandou você ir segunda-feira lá falar com ele. Eu falei, tá bom, segunda-feira eu vou. Aí fui para a igreja, sábado e domingo, triste, chateado. Tinha dado o dízimo domingo passado. Estava triste na reunião, não dava um glória a Deus. Estava ali, abatido. Aí na segunda-feira, eu fui trabalhar, quando deu a hora do almoço, eu corri lá para o centro da cidade de São Paulo. Fui lá na Brigadeiro Luiz Antônio, número 290, quarto andar. Quando eu cheguei, não tinha ninguém. Só estava o dono lá na sala dele. O pessoal tinha saído para almoçar também. Aí a secretária me conduziu até ele. João Ribe, entra, senta aí. E eu sentei. Pensei, eu acho que algum emprego ele vai me arrumar, Algum emprego ele vai me arrumar. Aí sentei na frente dele. E ele falou, João Ribe, eu percebi que você está precisando de dinheiro. Aí eu fazendo cara de pobrezinho, de coitado. Eu falei, é verdade. Eu moro num quarto e cozinha cheio de goteiras. Moro em Santo André, pego 2 conduções, ando muitos quarteirões a pé, não tenho carro. É uma dificuldade muito grande. E ainda, o quarto e cozinha que eu moro lá em Santo André é mal assombrado, porque antes de mim morou uma macumbeira lá há 8 anos. Eu escuto barulhos, vejo vultos, tentando sensibilizar o homem. Ele ficou me olhando. Falei, tua vida não tá fácil não, hein, João Ribe? E eu fazendo aquela cara de pobre, de coitado. Porque o pobre pensa que se fizer cara de coitado vai comover o rico. Então, eu fazendo aquela cara de coitado, pois é, estou passando muita necessidade. Aí ele olhou para mim e falou assim, João Ribe, você quer ser meu diretor de arte? Eu levei um susto, não esperava aquela pergunta. Eu levantei da cadeira, olhei para ele e falei assim, eu quero, quanto ganha um diretor de arte? Eu queria saber quanto ganhava um diretor de arte. Aí ele ficou sem graça, ficou se mexendo na poltrona dele, dizendo para mim, e eu de pé na frente dele, assim, todo ansioso. E ele dizendo, ora, quanto ganha um diretor de arte? E eu esperando, Quanto ganha um diretor de arte? Eu vou te pagar 5.000. Poxa, eu ganhava 1.938. Passar para um salário de 5.000 era um grande salto. Eu fiquei contente, mas eu olhei para ele e disse assim, 5.000?
achando muito. Eu queria que ele confirmasse, eu queria saber se eu ouvi direito. 5 mil? Mas ele pensou, e ele não entendeu o meu espanto. Ele pensou que eu achei que era pouco. Um diretor de arte ganhar 5 mil? 5 mil? Ele pensou que eu achei pouco. Aí ele ficou mais sem graça ainda, e eu de pé olhando para ele. Eu só queria que ele dissesse, 5 mil, para eu ficar comemorando, oba! Mas eu fiquei olhando para ele, e ele sem graça. Aí eu entendi que ele pensou que eu achei pouco. Aí ele, ora, João Ribe, e me olhando, 5 mil, 5 mil, 5 mil, ora, 5 mil. 5 mil fixo, fora 10% de tudo que o departamento de arte produzir. Aí eu olhei para ele e falei assim, bom, quando é que eu começo? Ele falou, hoje. Eu falei, não, hoje eu não posso. Eu tenho que ir lá na agência que eu trabalho, tenho que me despedir do pessoal. Posso começar amanhã? Ele falou, pode, começa amanhã então. Eu falei, que horas que eu tenho que entrar? Ele falou, entra a hora que você quiser, você é diretor de arte. Eu falei, não, eu quero entrar no horário que a empresa está aberta. Aí ele olhou para mim e falou assim, a moça da limpeza chega aqui 8 horas da manhã. Eu falei, tá bom. No dia seguinte, eu cheguei antes da moça da limpeza. Você acha que eu ia perder aquela oportunidade? Aí ela chegou, abriu a agência para fazer a limpeza e eu entrei. Fiquei todo feliz, todo contente. Puxa, arrumei um emprego de diretor de arte. Mas como é que eu vou fazer? Eu não tinha experiência. Nunca tinha sido diretor de arte. Olha, eu não preenchi ficha, não mostrei o portfólio, não mostrei nenhum desenho, porque se eu tivesse mostrado, ele não me contrataria. Eu era muito amador ainda. Eu não tinha experiência para ser um diretor de arte, mas arrumei um emprego de diretor de arte. E numa agência de propaganda, funciona assim. É o diretor de arte e o diretor de criação. O diretor de criação é um redator. Ele faz o texto, o título. E o diretor de arte faz o layout, a diagramação. Era assim naquela época. Não tinha CorelDRAW, não tinha InDesign, não tinha esses programas gráficos de hoje, entendeu? Era tudo na mão mesmo, era tudo desenhado. Eu falei, bom, agora vou ter que me virar. Vou ter que me virar aqui. Um dia, o diretor de criação chegou para mim e falou assim, olha, nós temos que criar um anúncio para a revista Veja, página inteira, de tal e tal produto. E eu não sabia nem por onde começar. Eu olhei para o diretor de criação e falei assim, você já teve alguma ideia? Estou pensando em fazer assim, assim, assim. Boa ideia! Era assim que eu trabalhava. Enrolei um mês. Quando terminou aquele mês, a secretária do dono chegou para mim e falou assim, João Ribe, o seu Jorge quer falar com você. Está te esperando lá na sala. Eu pensei, vai me mandar embora. Ele já viu que eu não tenho experiência, vai me mandar embora. Eu entrei na sala. João Ribe, senta aí. Lembra aquele anúncio da revista Veja, papapá? Olha quanto eu cobrei de arte final do cliente. Eu vi o valor. Ô, seu Jorge, não precisa me mostrar, não. Não, estou te mostrando porque 10% é teu. E ele digitou lá na calculadora. Lembra aquele catálogo para tal cliente? Lembro. Olha quanto eu cobrei do cliente. Me mostrou a nota fiscal. Falou, seu Jorge, não precisa me mostrar. Não, é porque 10% do que eu cobrei é teu. Digitou 10% lá na máquina. E foi me mostrando nota por nota do mês inteiro. Somou um monte de coisa. E eu sentado lá na frente dele. Aí ele deu o total. Eram aquelas calculadoras de bobina. A máquina mecânica ficava assim. Calculando. Aí deu o total. Jorge Medaur arrancou a fita, olhou o total, abriu a gaveta, na época se pagava em dinheiro, começou a pegar maços de dinheiro e jogar dentro de um envelope grande. Pegava maços de dinheiro,
e jogava dentro do envelope grande. Maço de dinheiro, jogava dentro do envelope grande, e eu só assim, eu só acompanhando. Aí ele pegou o envelope, colocou a fita da máquina, grampeou e falou assim: tá aqui, João Ribe, 32 mil, confere aí. 32 mil? 32 mil. Não, seu Jorge, não precisa conferir nada não, muito obrigado. Aquele envelope cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Você acredita nisso? Em uma semana, sem ter experiência, sem ter procurado emprego, sem fazer ficha, sem mostrar portfólio, sem ter qualquer tipo de conhecimento, eu virei diretor de arte. No mês passado, eu ganhava 1.938. Meu primeiro dízimo foi 193,80. 30 dias depois, eu estava ganhando 32 mil. Meu segundo dízimo foi 3.200. Quando eu entreguei aquilo na igreja, no final da reunião, aquele tesoureiro que eu não gostava veio falar comigo. Só que agora eu estava todo feliz, né? O tesoureiro olhou para mim e falou assim: "Ê, João Ribe, vai ficar rico, hein?" Porque ele viu o dízimo de 3.200, que foi muito dinheiro naquela pequena igreja. "Ê, João Ribe, vai ficar rico, hein?" Eu falei: com a ajuda de Deus eu vou. Olha, em 3 meses, comprei carro, comprei casa, mobiliei a casa inteira. Em 3 meses minha vida foi transformada. Foi assim que eu comecei como diretor de arte. Foi assim que eu venci na vida como publicitário. Depois, acabei tendo o meu estúdio próprio. Aí o meu estúdio próprio virou uma agência de propaganda e eu trabalhava pouco e ganhava bastante. A minha agência de propaganda era na Avenida Paulista, no mesmo prédio que hoje está a Rádio Jovem Pan. Então eu ganhei dinheiro em propaganda, ganhei dinheiro em publicidade. Esse é o meu testemunho. Ganhei dinheiro com arte. Até hoje eu pinto, desenho, ó, algumas telas que eu pintei, tá vendo? Isso aqui é a Bianca amamentando o João Mateus, meu neto, eu fiz a tela. Essa outra tela aqui é o Giancarlo e a Bianca quando eram pequenos, quando eram crianças. Eu tenho várias telas. Esse foi um boi que eu pintei para o Dr. Granja, que ele é fazendeiro, ele gosta de boi, eu pintei esse boi para ele. Essa daqui é a minha cachorrinha Cristal, com a minha esposa, fiz também essa tela, tudo técnica de aquarela. Eu gosto de arte até hoje. Mas outro dia eu vou te contar como é que eu me tornei pregador. Como que Deus me trouxe para isso. Por enquanto, eu estou te contando a história da minha vida como publicitário. Ganhei dinheiro como publicitário. Fiz um patrimônio como publicitário. É isso. Não desista do seu sonho. Mesmo que digam que você não vai conseguir, que você nunca vai ser ninguém na vida. Você acha que você vai ser? Você acredita que você vai ser? Então vá em frente. Mas, detalhe importante, seja fiel a Deus. Seja dizimista e ofertante fiel. Deus é o único que tem poder para abrir portas aonde não tem porta. Se eu fosse contar só com a minha experiência, eu não teria me tornado diretor de arte em altíssima velocidade. Eu não teria me tornado dono de estúdio e depois de agência de propaganda em tão pouco tempo. Nunca foi a minha própria capacidade, é isso que eu quero que você entenda. Tudo bem, eu desenho bem, né? Sou uma pessoa criativa, gosto disso. Mas não foi o meu talento que me fez ganhar dinheiro. Foi Deus que me abençoou. Eu quero que você acredite nisso. As pessoas falam: não, eu não devolvo o santo dízimo porque nunca sobra. Olha, Deus não quer sobra. Santo dízimo não é sobra, é primícia. E Deus requer da gente fidelidade, sabe? Não é nem tanto fé. Para ser dizimista, não é fé, é obediência.
O primeiro dízimo que eu devolvi, eu nunca vou esquecer, R$ 193,80. Para mim era muito dinheiro. Claro que para Deus aquilo não era nada. Mas o que foi que Deus viu naquele meu primeiro dízimo? Obediência. Eu não devolvi aquele dízimo porque eu queria ser fiel a Deus ou porque eu amava a Deus. Eu só devolvi aquele primeiro dízimo para o pastor não me xingar mais de ladrão, para eu não ser acusado de estar roubando a Deus. Não foi por amor, nada. Não foi por fidelidade. Mas mesmo assim, ao devolver o santo dízimo, Deus me viu em secreto e abriu as portas. Você vê? Virei diretor de arte sem ter experiência, sem ter mostrado meu portfólio, sem ter mostrado nenhuma experiência profissional e sem experiência mesmo, hein? Veja só, Deus abençoou. Então, seja você de que ramo for. Qual é o teu sonho? O que é que você quer fazer? Quer passar num concurso e não consegue? Você já devolveu o santo dízimo? Faça isso. Deus vai te abençoar. Você quer abrir um negócio próprio? Tem até o capital, mas não consegue, nem sabe o que fazer da vida? Devolva o santo dízimo. Dê para Deus as primícias. Você quer mudar de profissão e não sabe como? Eu queria mudar de profissão, não queria mais trabalhar em contabilidade, eu queria trabalhar em arte. Você quer mudar de ramo e não sabe o que fazer? Devolva para Deus o santo dízimo. Seja fiel. Deus vai te abençoar. E eu quero que você, ouvindo esta palavra, experimente. Aliás, não sou eu que digo, experimente. É o próprio Deus que diz, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar aquela tal bênção que advém a maior abastança. Deus diz, e por causa de vós, dizimistas e ofertantes fiéis, eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do vosso trabalho, e a vossa vide no campo não vos será estéril, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. Deus está dizendo, quer prosperar? Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Quer ser uma pessoa bem-aventurada? Então, me devolva o que é meu. Sabe? Deus é o Criador dos céus e da terra, é o possuidor de todas as coisas. O santo dízimo nada mais é do que um pagamento de royalties, pagamento de direitos autorais ao Criador de todas as coisas, aquele que te deu a tua vida e aquele que te salvou. E mais, que tem te abençoado, que tem te guardado, que tem te protegido. Devolva o santo dízimo. Devolva as ofertas alçadas. Quando Deus reclamou usando o profeta Malaquias, ele fez a pergunta. Essa pergunta é para você também. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O santo dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. Seja você um profissional liberal, uma profissional liberal, seja você um comerciante, um microempresário, uma microempresária, seja você um grande empresário, seja de que ramo for, funcionário público, professor, aposentado. Deus, Ele faz o dinheiro render, Ele repreende o devorador de modo que você não vai gastar nem com remédios. Deus repreende os assaltantes, os prejuízos. Quando você é fiel, Ele faz o dinheiro render na tua mão. Então, seja fiel. Você nunca devolveu o santo dízimo. Deus está dizendo, fazei prova de mim. Faça a prova de mim. Está duvidando? Faça a prova de mim. Para que é que Deus quer o teu santo dízimo, a tua oferta alçada? Deus precisa de dinheiro? Você acha
que eu, quando devolvi aquele primeiro dízimo de R$ 193,80, você acha que Deus estava precisando de R$ 193,80? Deus não precisa de dinheiro. O que é que Ele faz com o nosso santo dízimo? O que é que Ele faz com a nossa oferta? As despesas da obra? São muitas as despesas, principalmente as despesas de evangelismo. Quando você deposita o seu santo dízimo, você está patrocinando a pregação do Evangelho. Nós estamos aqui na TV, em 2 redes de televisão. Aliás, 3, né? Tem uma também lá no Rio Grande do Norte. Nós estamos numa rede de rádios, evangelizando. Claro que isso tem uma despesa enorme, que só cresce. Para que Deus quer o teu santo dízimo e a tua oferta alçada? Para pagar essas despesas. Nós pagamos muito todo mês. Inclusive com literaturas que distribuímos gratuitamente. Então eu quero que você anote as contas que eu vou te passar e fielmente, fielmente mesmo, deposite o santo dízimo. E se puder, deposite a oferta alçada igual ao dízimo. Mas faça isso. Faça pela fé. Deposite. Deus está te vendo em secreto. Ele vai repreender o devorador, ele vai repreender a doença, ele vai repreender os bandidos, os assaltantes. Ele não vai deixar você perder dinheiro, ele não vai deixar você fazer mau negócio. E se você já fez mau negócio, ele vai abençoar para você recuperar o que perdeu, viu? Deus promete, eu vou abrir as janelas dos céus sobre a tua vida. Então, pegue, anote direitinho essa conta. Está aí no rodapé, a conta no Banco Bradesco. Agência 1074, conta corrente 35.333, dígito 7. Se você prefere o Banco Itaú, anote também. Agência 0355, conta corrente 07.777, dígito 7. Reparou? 5 vezes o número 7. Ou no Banco Santander, agência 0112, conta corrente 13.033, 777, dígito 3. Hoje em dia é tão fácil você depositar, pega o aplicativo do banco aí no seu celular e devolve o santo dízimo para Deus. Faz a transferência online agora, ou vá num caixa eletrônico e faça isso. E o que nós queremos fazer? Primeiro, queremos que você remeta esse recibo de depósito para o seguinte WhatsApp: 11 98688 7737. Envie também o seu nome completo, porque nós vamos colocar o seu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado e vamos ficar orando por você 24 horas por dia para Deus cumprir a sua palavra, para que você prospere, para que as janelas dos céus se abram sobre a sua vida. Tá certo? Então faça isso. Eu vou colocar uma tela agora que tem as contas no Banco Bradesco, Itaú e Santander. Tá vendo aí? Tem também o WhatsApp para onde você deve encaminhar o recibo do seu depósito. Envie o seu nome completo também para a gente colocar no livro de ouro dos pregadores do telhado. E se você precisar do CNPJ, tá aí também na tela, 52 844 412 /1000 ao contrário, tracinho 01. Faça isso agora. Aliás, eu vou pedir para minha filha Jorge encaminhar para você esse livro aqui, em e-book. Vai entrar no seu WhatsApp. É uma linda ilustração do Reino de Deus que se chama As Mãos Deformadas. Você vai ler e poder encaminhar para sua mãe, para sua esposa, para a mulher da sua vida. É uma história muito legal. E eu vou enviar, a minha filha Jorge também, os pregadores do telhado também, enviarão de graça esse e-book para você.
Muito legal mesmo. Eu vou dar uma folheada aqui só para você ver, ó. Ó, é um e-book todo colorido. Tá vendo aí, ó? Ó os desenhos. Olha que bonito. Ah, você vai ler para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, para sua esposa, para a mulher da sua vida. Super legal. É uma história emocionante, viu? Nós vamos mandar então isso de presente para você, tá? A ilustração do Reino de Deus em e-book vai entrar no seu WhatsApp, As Mãos Deformadas. Deixa eu colocar a tela de novo aí, ó. Olha a tela. Olha a tela aí. Fotografe essas contas ou copie e faça já o seu depósito, a sua transferência. Deus manda você devolver o dízimo e a oferta alçada, não é porque ele precisa de dinheiro, não. Isso é para a obra evangelística, é para a pregação do Evangelho. Faça isso. E Deus vai te prosperar, Deus vai abrir as janelas dos céus, Deus vai repreender o devorador e o prejuízo da sua vida. Amém? Creia, tome posse. Deus ama ao que dá com alegria. Faça isso com alegria. Eu, quando devolvi o primeiro dízimo, foi por tristeza. Mesmo assim, Deus honrou. Mas seja por tristeza ou por alegria, faça por obediência. Devolva o santo dízimo e, se possível, oferta alçada também, que é igual ao santo dízimo. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida e, através da sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas alçadas, que o Evangelho avança no nosso país e nunca foi tão necessário pregar a palavra de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Você viu que maravilhoso testemunho do pastor João Henrique Palharim? Atitudes de fé, e isso fez toda a diferença na vida do homem de Deus, pastor João Henrique Palharim. E fica aí o exemplo para você, né? Começar a tomar atitudes baseado no reino de Deus, firmado na palavra de Deus. Atitudes de fé, porque Deus vai operar grandes milagres na sua vida financeira, na sua saúde, na sua família, no seu trabalho, e vai abrir todos os seus caminhos. É isso aí. Falando em testemunhos, olha, eu vou mostrar a história para você do Wagner Moraes. É uma história linda também. Você vai se emocionar. Só lembrando que este testemunho que você vai assistir agora de libertação das drogas, libertação do cigarro e da bebida, foi gravado antes da pandemia. Então não estranhe que você não vai ver, né, o uso de máscara, pois na época, na ocasião da gravação deste testemunho do Wagner, não havia ainda o novo coronavírus, o Covid-19, tá? Você vai ver que o Wagner sofria demais. Sofria porque era dependente químico, né? Então ele usava cocaína, usava crack, usava doce, bala, LSD, usava de tudo, inclusive a cachaça, inclusive cigarro. Então você imagina como é que era a vida dele, completamente destruída. Por isso ele compareceu nesta reunião, a reunião do Prover, que é Projeto de Vida e Empresa Restaurada. Nestas reuniões busca-se a direção do Espírito Santo e aprende-se com a palavra de Deus segredos de prosperidade. Então ele se reestruturou e hoje está feliz, vivendo paz e vida de verdade. Preste atenção, um lindo testemunho que você vai acompanhar agora, que vai te dar muita esperança para você interceder por alguém da sua família que está com problema de drogas, para você que não consegue parar, para você que para um dia, no outro você tem a recaída, para você que já foi internado, internada e nada resolve o seu problema. Preste atenção agora. Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de paz e vida. Como é seu nome completo? Wagner Krishna Alves de Moraes. Ô Wagner, o que estava acontecendo?
Eu tive várias coisas que aconteceram, mas hoje eu vou falar só do Prover. De Tá. 3 meses pra cá, eu morava numa comunidade em Osasco, já mudei de casa e de hoje é o 3º reunião do Prover que eu venho e essa semana eu quito todas as minhas dívidas que eu devia há mais de anos. E quanto você devia? Bastante picadinho pra lá, pra cá de pessoas que me ajudou, porque eu era dependente químico e me libertou, Deus me libertou e as coisas começaram a mudar de uma noite para Você era dependente químico, que tipo de substância você usava? Eu usava praticamente todas. Todas as A que eu substâncias? gostava mais era cocaína. Eu sempre pegava de 10 gramas, 5 gramas para começar. Entendeu? E hoje eu não uso mais nada. Nem cigarro, nem álcool, nem maconha, nem cocaína, nem nada. Você usava, você bebia, fumava, cheirava, tomava balinha, tudo. Balinha? O que é balinha? É êxtase, é o LSD, essas coisas. Durante quanto tempo, Wagner, você foi usuário? Você usar droga com 13 para 14 anos. Você tá de brincadeira, sério? Sério. Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tenho 38, faço 39 em setembro. Você ficou, então, cerca de 25 anos usando entorpecentes? Isso, e não precisei me internar em clínica em lugar nenhum. Fui liberto aqui na igreja. Aí você falou que morava numa comunidade. Sim. Comunidade é um nome assim mais bonito para favela, né? Ok, você morava numa comunidade. Favela da São Remo. Na favela da São Remo. Isso. E passava necessidade? Passei bastante. E devia muito para os outros? Devia, bastante picadinho. Sei. Porque quem usa drogas, já viu, né? Vai tudo embora, né? O cara vende a vida, vende a roupa do corpo, vende o sapato. Eu sei como é que é. E você mudou da comunidade para uma casa? Mudei, eu moro aqui no Tucuruvi, no Jardim Tremembé, a 6 quilômetros do meu trabalho. E todo dia. Tá trabalhando? Trabalho. Nunca parei de trabalhar. Mesmo sendo usuário químico, eu sempre trabalhei para manter o meu vício. Você trabalhava por conta própria ou trabalha ainda por conta? Eu trabalho, sou taxista, mas eu trabalho com uma pessoa que me ajudou no começo, que hoje é um grande amigo, além de um patrão. Quer dizer, você foi liberto das drogas, mudou de casa, pagou as dívidas. Essa semana eu acabo de quitar todas. Essa semana? Essa semana. Você tá feliz, Wagner? Tô. Eu sou um milagre vivo, na verdade, né? Sem tratamento, nada, só vindo aqui parou de usar tudo? Primeiramente, eu fui resgatado. Depois eu vim parar nessa igreja lá atrás. O Joaquim Neto estava pregando aqui. Eu nem sei como é que eu vim parar aqui. Depois eu comecei a frequentar, me batizei, só que eu tinha várias recaídas. Eu ia e voltava, até que Deus me tocou e me libertou. Que coisa, que testemunho lindo. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Parabéns, Wagner. Edificou muito a minha fé. Dá um abraço aqui. Parabéns, meu filho. Continua firme com Jesus, viu? Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você. Então, se você está com problema com as drogas e você tenta parar, mas não consegue, e você já foi internado várias vezes, e você tem recaídas, e você já vendeu todos os equipamentos da sua casa, você talvez esteja até iniciando no mundo do crime para sustentar este vício que só quer mesmo roubar sua paz, destruir os seus sonhos, e impedir você de ter felicidade, paz e vida de verdade. Então você precisa fazer como fez o Wagner Moraes. Venha, experimente, faça uma campanha na comunidade cristã Paz e Vida, porque você já tentou de diversas maneiras se livrar disso e até hoje não conseguiu largar as drogas. Então venha, faça uma campanha na comunidade cristã Paz e Vida, e quando você se libertar dos vícios, da dependência química e do alcoolismo, você pode ter certeza que você vai iniciar também um novo momento, uma nova fase na sua vida financeira, e você vai começar a prosperar. E você, na Paz e Vida, vai se fortalecer, vai aprender segredos de prosperidade, e você vai deixar de vez este mundo de miséria, de pobreza, de destruição, de doença, de violência, que é o mundo das drogas. Então compareça. O Wagner contou a história dele na sede nacional da Paz e Vida, que fica aqui, ó, a poucos metros do metrô Portuguesa Tietê, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, onde todos nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esperamos por você.
E eu vou mostrar mais uma história, que é a história do Carlos, porque esse problema das drogas é em todo o Brasil. O Wagner contou a história dele, né, na sede nacional da Paz e Vida, que fica em São Paulo. Mas você vai ver agora a história do André, o Carlos André. Ele é lá de Pernambuco. Por que eu estou falando isso? Você acha que a Cracolândia existe só em São Paulo, que é só lá nos arredores da Estação da Luz, que tem cenas de uso de drogas a céu aberto em plena luz do dia? Não. Em praticamente todas as capitais do país, hoje em dia você tem, né, um lugar ali, um lugar que é uma mini Cracolândia. Em todo o Brasil, em qualquer cidadezinha, você tem lá um beco, você tem a biqueira, você tem o lugar onde se trafica e se vende droga. Então esse é um problema que está em todo o Brasil e o Carlos André de Pernambuco era dessa maneira, usuário de drogas. Teve muitas perdas, porque esse é o objetivo do inimigo, é roubar, é matar, é destruir. Ele perdeu o emprego, parou a faculdade, ou seja, a vida dele parou, né? Ficou paralisada, mas aí ele ouviu a programação da comunidade cristã Paz e Vida. Ele ouviu a palavra de Deus com o pastor João Henrique Palharim e ele foi resgatado das garras imundas do inimigo que queria ver ele ali na sarjeta, sendo humilhado mesmo. Hoje em dia ele é um outro homem. Veja só, preste muita atenção, você que tem um filho ou uma filha, você que quer, você mesmo quer, mas não consegue, você não tem forças. Na Paz e Vida, você vai aprender a interagir com o céu para resolver o seu problema de dependência química e de vícios. Preste atenção neste testemunho que aconteceu na sede estadual da Paz e Vida de Pernambuco, Avenida Caxangá, número 5013, na Várzea, em Recife. Vamos acompanhar. Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de Paz e Vida. Como é seu nome completo? Carlos André Pereira de Freitas. Carlos, o que estava acontecendo? Eu vivi uma vida muito atormentada, onde eu era usuário de drogas. Você usava que tipo de droga? Eu usava cocaína, maconha e cheguei a usar loló também. Usar o quê? Loló. É uma substância que ela é como se fosse lança-perfume, né? Ah, é de cheirar também. Isso. E você usou isso durante quanto tempo? Eu usei isso durante uns 5, 6 anos, mais ou menos. Usava todo dia? Não, todo dia não, mas final de semana eu não tinha sossego. Final de semana eu estava sempre envolvido. Começava na sexta-feira, só vinha parar no domingo, na segunda-feira, perdi emprego, perdi muita coisa. Perdeu o emprego por causa das drogas? Cheguei a perder emprego, cheguei a estar mesmo no fundo do poço, mas aí ouvindo o senhor pregando pela Feliz FM, né? Glória a Deus, eu fui liberto, tive um encontro com Jesus, comecei a fazer o curso de teologia em Olinda, na época... Você mora em Olinda? Isso, Nós estamos aí em Pernambuco, o pessoal que está nos ouvindo pela rádio não sabe. Você então, durante 5, 6 anos usou drogas, todo tipo de droga, perdeu o emprego, foi para o fundo do poço, mas como é que você ligou a rádio para ouvir a palavra? Como é que foi isso? Alguém te indicou? Foi sem querer? Não, sem querer eu liguei na rádio lá e estava na estação, né? Você ligou tentando ouvir qualquer tipo de música? Isso, qualquer tipo de música e aí foi a pregação? Foi a pregação da palavra. Você nunca tinha ouvido? Já tinha ouvido, já. E qual foi o impacto na tua vida? O impacto foi que eu senti a presença maravilhosa de Cristo e eu senti que eu iria ser libertado naquele momento, eu tive fé. E aí eu fui para... Seria liberto das drogas. E aí eu fui para a Paz e Vida de Olinda. Aí eu fui para a Paz e Vida de Olinda, na época, com o pastor Marcondes Lins. E aí eu fiz o curso de teologia lá, me firmei com Cristo. Hoje eu me casei, o Senhor veio me abençoado, né? Deu um presente, me deu um carro, para a glória e honra de Jesus Cristo. Você não tinha carro? Não tinha carro, não tinha nada. Você não tinha nada? Não tinha nada. Hoje eu tenho casa, sou casado, minha esposa está grávida. Como é que é? Você tem casa também? Isso, eu tenho casa. Você não tinha casa? Não tinha casa também não. A droga levava tudo? Tudo.
Agora você tem, ele está mostrando a chave aqui, Tem a chave do meu carro, está aí na frente. A minha esposa não pôde vir porque está trabalhando, mas ela está grávida de 4 meses. O Senhor vem me abençoando a cada dia. E eu digo para os irmãos que estão aqui, se tiver alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Salvador, entregue a sua vida hoje, porque Ele tem o poder de libertar e dar tudo o que você pedir, em nome de Jesus. Amém. Você é a prova disso. Prova disso. Eu sou a prova viva disso, estou aqui. Ô Carlos, foi difícil largar as drogas? Muito difícil. No início foi muito difícil, mas eu fui resistindo e hoje você pode usar o que for perto de mim. Eu não Você fumava cigarro também? fumava cigarro também. Bebia também? Bebia. Fumava, bebia, usava drogas, perdeu o emprego, Perdi o emprego. vida no fundo do poço. Faculdade, parei a faculdade também. Tinha parado a tua vida. Tinha parado minha vida. Tava Você era travado. solteiro? Solteiro. Aí depois, pelo rádio, você foi liberto das drogas, Liberta as drogas. foi para a igreja, começou a fazer teologia, Isso. casou, Casei. comprou carro, Carro. comprou casa, Casa. e a mulher está grávida de 4 meses. 4 meses. Uma bênção de Deus. Falta alguma coisa? Falta nada. Não falta mais nada. Deus é Você fiel. está na nossa feliz? vida. Muito feliz com Jesus. Ô, glória, vamos aplaudir ao nome de Jesus. Parabéns! Lindo testemunho, me edificou bastante. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você. Que história maravilhosa, hein? Tá vendo? Mais uma história de superação das drogas. Eu tenho certeza, e você pode também descobrir isso rapidamente, que durante a pandemia as pessoas estão se intoxicando ainda mais, se entorpecendo ainda mais para tentar fugir, escapar dessa realidade difícil que nós estamos vivendo no Brasil por causa da pandemia. Em todo o mundo, o consumo de bebida alcoólica aumentou. As drogas também, nunca se consumiu tanta maconha e as pessoas estão se entorpecendo, se anestesiando porque não conseguem encarar a vida e não encontram saída para o problema que estão vivendo. Estão com medo, estão desesperadas e precisam desses subterfúgios para encontrar alguma anestesia ou alguma saída. Mas nas drogas não há saída. Há um caminho sem volta e você não pode continuar neste caminho. Você não pode permanecer no caminho das drogas. É hora de dar um basta nisso. É hora de buscar libertação, a libertação definitiva que só o Senhor Jesus pode dar na comunidade cristã Paz e Vida. E se alguém da sua família está aí já atolado, já está no fundo do poço, você precisa correr urgentemente para buscar a libertação deste teu filho, desta tua filha. O Carlos André contou a história dele na sede estadual da Paz e Vida do Pernambuco, que fica na Avenida Caxangá, número 5013, onde o pastor Márcio Cândido espera por você. Avenida Caxangá, número 5013, na Várzea, em Recife, onde o pastor Márcio Cândido espera por você. Nesta quarta-feira, eu vou convidar você para comparecer na Paz e Vida para buscar o Espírito Santo de Deus, porque depois que a droga, a dependência química tiver sido arrancada de você, você vai sentir um vazio e é o Espírito Santo que vai preencher este vazio que você vai sentir. É Ele que vai te dar o consolo e alívio. Então, quarta-feira, programe-se para buscar o Espírito Santo de Deus, que é o único Espírito que você deve convidar para a sua vida. Em um desses 3 horários, na Paz e Vida mais próxima de você. 9 horas da manhã, 3 horas da tarde ou 7 horas da noite. Faça uma campanha de oração, firme um propósito com Deus e fique tranquilo, porque a sua vida vai mudar e mudar para melhor. Nós estamos seguindo todos os protocolos para evitar a disseminação do Covid-19 e venha de máscara, porque aqui na Paz e Vida o milagre acontece. Para mais endereços, por favor, acesse o site pazevida.org.br. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você.
Nunca foi tão urgente você buscar a presença de Deus. Esteja nesta quarta, na Paz e Vida mais próxima, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Se você quer saber onde tem uma Paz e Vida, acesse pazevida.org.br ou em nossa sede, em São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô Portuguesa Tietê, com amplo estacionamento gratuito. Compareça. E falando no Espírito Santo, tem uma coisa muito importante que o Espírito Santo cobra do pastor João Ribe Palharim, que ele nunca pode deixar de fazer. Vamos ver o que é? Tem uma coisa que eu não posso deixar de fazer aqui. Eu recebi essa instrução diretamente do Espírito Santo. Jesus já tinha dado a ordem de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas o Espírito Santo me disse particularmente para que eu nunca deixasse de perguntar quem quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu faço essa pergunta para você agora. E se você levantar a mão e disser, eu quero receber Jesus agora, teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E aí é só você perseverar até o fim, porque Jesus está voltando. E então, quer receber Jesus agora? Diga sim, eu quero. Muito bem. Se você puder se ajoelhar, ótimo. Se não puder, não tem problema. Coloque a mão direita sobre o teu coração, que eu vou orar agora. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, perguntei se esta pessoa queria receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E ela disse, sim, eu quero. E ela agora está com a mão direita sobre o peito, na altura do coração, orando a Ti. E eu estou orando por ela. Pai, perdoa os pecados, apaga as iniquidades, apaga o passado. Faz esta pessoa viver agora a experiência do novo nascimento. E quando eu disser amém nesta oração, ela já será uma nova criatura. As coisas velhas já terão passado e tudo será novo na vida dela. Faz isto agora, meu Pai. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro e dá para ela o Teu Espírito Santo para ela perseverar até o fim, para ajudá-la a ficar firme e dar sabedoria para ela na Tua Palavra, para que ela cresça no conhecimento e na intimidade com o Senhor. Meu Deus, ela agora faz parte do Teu reino. E o Senhor mesmo disse, quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu sei que o Senhor vai guardar esta vida. Abençoa poderosamente. No nome santo do Teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém. Amém? Diga amém. Glória a Deus. Parabéns. Queremos ajudar você a crescer na sua vida espiritual. Nesses tempos difíceis de pandemia, entre lá no meu canal no youtube.com/joãoribe e você vai encontrar centenas de mensagens em áudio, em vídeo, ilustrações do Reino de Deus em desenhos animados e também testemunhos, tudo para edificar a sua fé. Tá bom? Fique firme com Jesus. Deus te abençoe. youtube.com/JoãoRibe, JuanRibe. Acesse. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. E seja edificado. Um viajante encontrou 3 pastores de ovelhas e os seus rebanhos. Os pastores estavam lá cuidando das suas ovelhas, só que as ovelhas, todas elas misturadas, mas cada ovelha, naquela multidão de ovelhas, cada ovelha sabia identificar a voz do seu dono. E o viajante ficou, com aquela interrogação na cabeça, curioso para saber como
isso era possível? E a resposta é surpreendente. Você vai assistir agora uma ilustração do Reino de Deus na voz marcante do pastor Jean-Henri Palharim, que eu tenho certeza você vai gostar muito. Então, desde já, por favor, anote este número na sua agenda de contatos do seu celular, 11 95003 3737, e salve como ilustrações grátis, porque logo após a ilustração eu vou revelar um código secreto, eu vou revelar uma palavra-chave e você vai enviar a palavra-chave para esse número que você está salvando aí agora, e na mesma hora, sem custo algum, a ilustração será enviada para o seu WhatsApp. Então, vamos assistir juntos a ilustração do Reino de Deus com Jean-Henri Palharim de hoje. Men-Ha. Deus vai falar com você. Um viajante estava caminhando há muitos dias e a região era bem deserta, arenosa, estéril, e ele estava com sede. Foi quando ele viu um oásis e, se alegrando com aquela visão, correu e mergulhou na água limpa e cristalina, fresquinha, e saciou a sua sede. Então foi e sentou-se à sombra de uma bela palmeira e ficou aproveitando um pouquinho aquele descanso, aquele verdadeiro paraíso. Foi quando um pastor, conduzindo um rebanho, trouxe também as ovelhas para beberem daquela água. E ele apenas cumprimentou o pastor. E o pastor carinhosamente ficou esperando que as ovelhas primeiro bebessem, para depois ele beber. Foi quando chegou outro pastor com o segundo rebanho, também para saciar a sede de tantas ovelhas. E os rebanhos se misturaram, e os pastores ficaram conversando. O viajante ali, sentado debaixo daquela bela palmeira, ficou assistindo e pensou: isso vai dar confusão. Foi quando chegou um terceiro pastor, trazendo também o seu rebanho, e as suas ovelhas sedentas começaram a beber daquela água e se misturaram com as outras ovelhas. E este terceiro pastor, cumprimentando os outros dois, se pôs a conversar. E o viajante ficou assistindo e pensando: isso vai dar briga. As ovelhas se misturaram. Meia hora depois, o último pastor a chegar disse para os companheiros: bem, a conversa está boa, mas eu preciso atravessar o meu rebanho por essa região deserta. Até logo, amigos. E ele foi sozinho, se distanciando. Quando estava mais ou menos a uns 30 metros, ele olhou para trás, para aquele rebanho todo misturado, e ele disse: Men-Ha! Que na língua daquele lugar quer dizer: segue-me. E quando ele gritou: Men-Ha! Apenas um terço do rebanho levantou a cabeça e foi saindo calmamente em fila. E o pastor ia à frente dizendo: Men-Ha! E as ovelhas iam seguindo. O viajante ficou admirado. Em seguida, o segundo pastor disse ao primeiro: também vou indo, companheiro. Preciso atravessar o meu rebanho antes que escureça. Até logo, até logo. Ele também andou uns 30 metros, olhou para trás e gritou: Men-Ha! Que quer dizer: segue-me. E metade do rebanho levantou a cabeça e começou a seguir o pastor ordeiramente, que ia à frente gritando: Men-Ha! E as ovelhas o seguiam. Então esse viajante chegou para o único pastor que restou e disse: escute, meu amigo, me responda uma coisa. Se eu gritar Men-Ha, as ovelhas vão me seguir? E o pastor disse:
Não, Senhor. E se eu vestir a sua roupa e pegar o seu cajado e me colocar à frente delas, porventura me seguirão? E o pastor disse: nem assim. Mas o viajante não acreditou. Foi a 30 metros de distância e gritou: Mená! Mas nenhuma ovelha levantou a cabeça e nenhuma ovelha o seguiu. Então ele perguntou: qual é a razão? Elas não seguem ninguém? E o pastor disse: olha, se alguma ovelha estiver doente, às vezes ela segue o estranho, porque fica desorientada e não reconhece mais a minha voz. Mas quando elas estão bem cuidadas, elas só atendem à voz do pastor. E aquela lição que o viajante assistiu no deserto encaixa-se perfeitamente na declaração do Senhor Jesus, que disse: eu sou o bom pastor. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Isto está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3 em diante. Quando alguém reclama: as ovelhas estão indo embora da minha igreja, é porque o pastor não está cuidando e as ovelhas estão doentes e por isso seguem o estranho. Mas quando as ovelhas são bem alimentadas e conduzidas ao oásis maravilhoso da palavra de Deus e bebem da fonte da água viva, então de modo nenhum seguirão o estranho. E um dia, disse Jesus, eu vou agregar ovelhas de outros rebanhos, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E aí, você gostou? Quer receber essa ilustração no seu WhatsApp? Então, envie essa frase, ouvidos atentos. Ou melhor, envie esse código que eu estou revelando agora, ouvidos atentos, para o WhatsApp que você salvou anteriormente. Não salvou? Não faz mal, salve aí agora, 11 95003 3737. Salve como ilustrações grátis. E envie o código, a frase ouvidos atentos. E na mesma hora, sem custo algum, você vai receber essa ilustração do Reino de Deus, que é um oferecimento dos pregadores do telhado, para você compartilhar com quem você quiser, nas suas redes sociais, por e-mail, nos grupos de WhatsApp onde você participa, e com certeza muitas pessoas vão se sentir amadas e emocionadas com essa linda ilustração, que é um oferecimento, como eu disse, dos pregadores do telhado. Pregadores do telhado, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando você puder e quando você precisar de uma palavra de Deus, você pode acessar o canal do pastor João Ribe Palharim no youtube.com/JoãoRibe. Lá você vai encontrar mensagens de paz e vida, do pastor João Ribe Palharim, ilustrações do Reino de Deus em desenhos animados que estão fazendo o maior sucesso, testemunhos impactantes de superação que vão te encher de fé, coragem e esperança, os registros, gravações do pastor João Ribe Palharim em caravanas a Israel, a Terra Santa, e muito mais que vai te ajudar na sua caminhada. Inscreva-se lá, curta e compartilhe tudo que te edificar. E se você usa o YouTube no aplicativo do seu celular, é só você buscar lá pelo nome do pastor João Ribe e rapidamente você vai encontrar o canal do pastor João Ribe. youtube.com/JoãoRibe é muita bênção. youtube.com/JoãoRibe, JuanRibe. Acesse. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. E seja edificado.
Estamos encerrando o programa de hoje, o programa Mensagens de Paz e Vida. Não vai esquecer que amanhã às 11 horas da noite nós voltamos aqui na TV Gazeta e esperamos por você. Eu, o pastor João Palharim, o pastor Neilton Rocha, que faz o programa também junto comigo durante a semana, esperamos por você de segunda a sábado às 11 da noite. E agora, para encerrar o programa, faça assim com as suas mãos para receber e tomar posse da bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amanhã, aqui na TV Gazeta, às 11 da noite. Deus te abençoe. Tchau!